Recebendo o deputado Everton Rocha, né, do PDT pelo Maranhão, deputado atuante, você vê sempre ele, principalmente em todos esses últimos episódios da política nacional. Antes de começar a entrevista, para a gente falar um pouco do que está acontecendo no Brasil, eu queria saber o que você tem sentido na Câmara Federal em meio a esse turbilhão, prisão do ex-presidente Lula. Como é que é esse momento da democracia para o senhor? É um momento, bom dia, Edson Vasconcelos, todos os telespectadores do Bom Dia Meio Norte. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da política, porque você percebe que há uma clara campanha de criminalização dela. E isso tem um pano de fundo, existem interesses internacionais, inclusive, da grande elite, para que se afaste as pessoas de bem da política. No início dessa legislatura, eu passei 2 anos consecutivos como líder do PDT na Câmara e fiz parte da comissão do impeachment da presidente Dilma. Naquele momento, quando as pesquisas davam que a maioria, aspas, eram a favor do impeachment, eu fui um dos que lutei de forma muito forte contra aquele impeachment, porque eu sempre disse que remédio para governo ruim na democracia é o voto. E se o governo não estava bem, que se esperasse a eleição para você poder fazer a mudança de projeto, de programa e de proposta. Naquele momento que houve o impeachment, os mesmos que estavam batendo panela na rua são os mesmos que hoje estão frustrados, porque viram que foram enganados. Foram enganados porque o desemprego continuou no Brasil, o combustível aumentou, o preço da gasolina aumentou, do gás de cozinha aumentou e programas importantes para o Brasil acabaram ou fecharam. Todas as promessas, né, que foram feitas, né? De que isso tudo estaria resolvido e que não era isso. Até porque o problema não era apenas o governo. Existe um problema, uma crise mundial, e que isso tem prazo para se começar e prazo para terminar, como foi na América Latina, como foi na Europa, como foi na América do Sul e que estava acontecendo no Brasil. O Brasil vai sair da crise porque nós temos um povo trabalhador, um povo altivo, um povo que não se rende e que faz com que essa economia, apesar de tudo, gire. Você pega programas importantes como o Bolsa Família foi congelado, o salário mínimo não teve o ganho real depois de quase 12 anos. Nós não tivemos o aumento real do salário mínimo esse ano, 2018. Nós temos programas importantes como Farmácia Popular fechado, o FIES paralisado, estudantes com programas do Brasil Sem Fronteiras não foram mais viajar esse ano e várias outras ações. E aí, por último, se vê aí a confirmação que nós da oposição naquele momento denunciávamos como um golpe que estava acontecendo no Brasil, e aí a gente percebe que a confirmação, a consolidação desse golpe não é apenas a prisão do presidente Lula, e sim tirar ele da eleição. Porque o objetivo, para quem estuda direito ou quem ouviu falar de justiça no Brasil, percebe-se que houve uma assodada decisão, uma acelerada decisão, uma acelerada discussão, tramitação no processo do ex-presidente Lula. Você não tinha visto nada igual, deputado? Ninguém nunca viu nada igual. Você percebe que o ano passado saiu em rede nacional figurões da política nacional, como o seu Aécio Neves, com áudio, mala de dinheiro de primo, tudo quanto é gravação, que dava razões suficientes para ele não estar exercendo o mandato de senador da República. Eu pergunto o que foi que aconteceu com ele. Nada. O presidente Lula, se fala de um apartamento que até hoje não se provou que é dele, por delação, ilação, por subjeção. Aí se discute e diz, não, é dele porque disseram que é e os fatos estão levando nessa direção. Ele tinha ainda lá no TRF de Curitiba o direito de recorrer aos embargos, né? Tinha direito de recorrer ao STJ, mas não. Eles, de forma apressada, disseram, vamos enjaular o Lula, porque ele está liderando as pesquisas e como a gente não conseguiu desmoralizar ele através dessa orquestração e dessa estratégia que foi feita, que o Lula tem mais hora de Jornal Nacional do que a Globo, a própria novela das 8. Né? Então, se você pegar a quantidade de horas que tem a novela das 8 no semestre, pegue o que falaram do Lula durante o ano, ele tem mais horário. Então, o senhor, como líder, um dos líderes, um dos grandes líderes do PDT, como é que o senhor avalia, por exemplo, na primeira pesquisa ele sai com o dobro do segundo colocado? É porque a população, ela compreende e ela consegue saber o que é visto ali na TV e o que acontece na vida real. Você imagina só
e Edson, e todo telespectador do Piauí, do Maranhão que está me assistindo nesse momento, você imagina só as pessoas hoje falarem de um homem que, quando iniciou o seu governo, há quase 13 anos atrás, ele simplesmente falou que ia acabar com a fome no Brasil. E naquela época, quem não se lembra, existia fome no Brasil. Tinha famílias ainda nesse país que não sabiam o que era 3 refeições por dia. Nós temos famílias daquela época que não sabiam o que era uma energia elétrica dentro de casa. Nós temos famílias que não sabiam o que era ter uma televisão e uma geladeira. Nós temos jovens que não sabiam o que era ter uma universidade. Nós temos famílias que não sabiam o que era viajar de avião. Então, isso era coisa para a gente que tinha mais condição, poder aquisitivo. E para aqueles que dizem assim, mas isso foi feito com o nosso dinheiro? Mas esse nosso dinheiro, ele só existe se ele girar. A economia, ela só funciona se ela for ativa. E essa economia, ela só funcionou quando você descentralizou. Porque, Edson, a gente fala tanto de combater a corrupção, só que existe uma grande corrupção por trás de tudo isso, que ela de verdade precisa ser combatida, que é a desigualdade. Hoje, só para você que está me assistindo em casa ter uma ideia, os 6 homens mais ricos do Brasil, as 6 famílias mais ricas do Brasil, a fortuna delas corresponde à metade do que tem a população brasileira. Você está falando aí de cerca de 40 milhões de pessoas da economia ativa. O que elas têm não chega ao que 6 pessoas têm. Essa é a grande corrupção. É pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. Então, na sua opinião, quando houve essa distribuição, se causou esse pandemônio por parte, principalmente, da elite brasileira? A elite brasileira, e aí tem muitos que estão esculhambando uma hora dessa o Lula, ou a esquerda, ou esse movimento que a gente defende, né, que às vezes são inclusive daqui, mas você não está incluído nesses 6. Não se preocupe que esses 6 nem no Brasil moram, né, só fazem usufruir do nosso trabalho e da nossa economia. Claro que eles são inconformados. São inconformados porque não há, hoje, política mais justa do que você discutir descentralização. E hoje o próprio Lula, o próprio PT paga um erro grande em ter tentado conversar, em ter tentado dialogar com essa gente. Hoje você não ter feito, por exemplo, a discussão que está lá na Constituição Federal, que é a taxação das grandes fortunas, foi um erro. Por quê? Porque você precisa discutir temas que são doloridos, mas que precisam ter coragem de enfrentar. Uma taxação diferente, né? Tem que ser como é que você paga o imposto de renda pesado. O trabalhador hoje tem um imposto de renda que é violento, cerca de 27%. Você pega hoje, esse mesmo trabalhador, ele é agiotado pelo Estado, porque hoje o juro do banco, o juro dele no cartão de crédito e o juro no cheque especial é absurdo, chega a quase 300% ao ano, e tem casos que é mais. E aí ele tem o mesmo tratamento do outro cidadão que tem lá uma grande fortuna que ganha 10, 20, 30 bilhões por ano. E não tem, não dá para fazer a mesma equação. A mesma coisa é a crise, as reformas. Quando veio para a pauta a reforma trabalhista, que eu votei contra, não é porque tinha que se discutir a legislação, tem, mas não dá para você discutir ela, assim como a da Previdência, simplesmente dizendo, olha, vamos fazer uma reforma, mas você que ganha menos, você vai ajudar a pagar mais. Ou seja, sempre sobra para a corda quebra para o mais pobre. E aí o mais rico fica lá preservado. As desonerações da folha permanecem, os privilégios permanecem, e aí como é que você faz? É importante, por exemplo, o senhor assumiu agora a liderança da minoria, né, na Câmara. É importante, por exemplo, justa essa defesa que o senhor faz, acaba assumindo essa liderança, fica com mais força, com mais determinação ainda para lutar por eles? Olha, é uma tarefa. Eu hoje lidero a bancada de oposição ao governo Temer no Congresso Nacional. Nós somos 5 partidos lá, PDT, PT, PCdoB, PSB e todos eles têm esse entendimento de que a gente não está fazendo oposição apenas por oposição. A nossa oposição é uma oposição com pauta, com ideias, com questões de visão de Brasil diferente. Exemplo, privatização da Eletrobras. Nós não podemos aceitar a gente aniquilar, a gente destruir o nosso patrimônio nacional. Não dá para se imaginar que ter um Brasil forte é a gente entregando ele para o mercado internacional. Hoje nós temos, por exemplo, no Maranhão, uma pauta que eu estou levantando no Congresso Nacional, que é a da discussão do setor energético. Eu estou pedindo uma CPI no Congresso Nacional para discutir o abuso que as grandes empresas de energia elétrica têm com os consumidores.
comerciais e residenciais. Quem é que nunca passou por uma sensação de um abuso dessas grandes operadoras de energia, fornecedoras, concessionárias, que prestam serviço, às vezes ele corta ali a energia do cidadão e aí ele, quando pede para ligar, ele ainda tem que pagar uma taxa absurda de religação, demora. Quantas vezes você, às vezes, fecha a sua casa, você viaja, passa 30, 40 dias, quando volta, a conta de energia é do mesmo preço quando você estava usando. Então, assim, você se sente lesado, você se sente verdadeiramente usado por esse serviço. Então, Liedson, a gente precisa estar atento para essas pautas da população. Por quê? Porque essa gente que não se conforma de ter tido políticas públicas que de verdade pudesse aliviar a dor das pessoas, pudesse melhorar a vida dessas pessoas, é a mesma gente que não quer também discutir problemas com esse. Eu vou discutir energia elétrica? Eu não preciso, eu tenho dinheiro, eu vou pagar a conta. Eu não vou discutir transporte público porque eu tenho um carro. Eu não estou nem aí para discutir a qualidade do ônibus que eu estou usando. Eu não quero discutir a questão da segurança porque eu já tenho o meu. Então, assim, não dá para você se render a uma minoria sabendo que a maioria está precisando. Deputado, o senhor acha que o senhor já contribuiu bastante na Câmara Federal? O próximo passo é contribuir no Senado. O senhor é um dos nomes mais cotados para o Senado no estado do Maranhão. Pesquisas internas mostram isso. Não é à toa que o governador Flávio Dino anunciou o senhor como seu candidato, né? É um passo importante e o senhor acha que está na hora? É esse o timing? O Maranhão vai dar um recado muito claro para o Brasil para confirmar o que nós fizemos há quase 4 anos atrás com a eleição do governador Flávio Dino, onde nós conseguimos, em definitivo, derrotar um maior grupo e mais longevo que estava no poder no Brasil, que era o Grupo Sarney dentro do Maranhão. O Flávio Dino agora está tendo a oportunidade de, nessa eleição, a gente ter a confirmação de 2 nomes para o Senado. Ele confirmou o meu nome e eu tenho dito que essa eleição ela não é uma eleição pessoal, não é um projeto pessoal. Se fosse um projeto pessoal, eu iria para a minha reeleição. Eu estou no 2º mandato de deputado federal. É uma eleição de grupo. Então, não é o do Everton, é o grupo do governador junto com o colégio de partidos. Nós temos hoje cerca de 13 partidos políticos, 12 a 13 partidos que estão conosco nesse projeto. Então, eu fico muito orgulhoso, primeiro, de saber que eu vou ter uma tarefa a mais e a gente precisa ter noção que essa tarefa é para ajudar não só o estado do Maranhão, como o nosso país. E, claro, que especialmente aqui o Piauí, porque o Rio Parnaíba nos une, né? Então, a gente vai ter condição de dizer amanhã que o Piauí vai ter 4 senadores e o Maranhão vai ter 6. Por quê? Porque além de nós 3 lá, ou 2, porque o que vai ficar ainda não serve para muita coisa, né? Foi eleito no nosso grupo, mas não está mostrando para que veio, então a gente vai ter que esperar mais 4, mas pelo menos vai ter 2 com 3 aqui, 5 para trabalhar pelo Estado. De toda forma, a gente vai conseguir, dessa eleição, fazer um novo momento no Estado, dizer assim, olha, um jovem como o Everton, eu vim do movimento estudantil, minha mãe é professora, minha vida toda, eu tenho 38 anos, desde os 14 eu sou da Juventude Socialista do PDT, um partido só, partido do nosso saudoso Jackson Lago, que hoje eu tenho a honra de presidir, dizer assim, um jovem como esse que nunca precisou se vender ao sistema, nunca precisou se entregar ao sistema, virou senador da República. Ou seja, o recado que eu vou estar dando para a minha juventude, para a minha geração, para as famílias maranhenses e brasileiras é que dá para chegar lá sem precisar ir por caminhos turvosos, pela porta da frente, né? Dá para você ir pela porta da frente, dá para construir um projeto. Perfeito. Então a ideia nossa é essa, é construir esse projeto de chegando ao Senado, de você não só representar a grande maioria que é a classe trabalhadora e a classe dos nossos aposentados, como mostrar para a juventude que é possível chegar lá. Deputado, leva um abraço aos amigos do Maranhão, a Ilha do Amor. Obrigado pela participação. Eu te peço a permissão só para agradecer a nossa Câmara de Vereadores de Timó. Ontem eu recebi do presidente Wilme todos os vereadores, juntamente com o prefeito Luciano Leitor, que é um grande amigo, foi deputado mais novo do Brasil em 2000, e eu me espelhei nele na época para eu dizer assim, eu quero ser deputado federal. E ontem eles fizeram uma grande festa, linda, democrática da Câmara, uma sessão solene, para me entregar o título de cidadão timonense. Então agora, como conterrâneo dos irmãos de Timó, eu gostaria de agradecer